Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje a nossa reflexão é sobre o poder da intercessão de Maria para que nós possamos dar bons frutos a Deus. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, a deixar os seus comentários e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos ao vídeo. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 14, o seguinte: Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos aqui que a palavra de Deus traz um grande destaque para Nossa Senhora. Ela é colocada na palavra como Maria, mãe de Jesus. O que é um destaque muito importante escrito aqui na palavra de Deus. Nossa Senhora está junto com os apóstolos em oração, clamando, rezando pela vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi prometido por Jesus, porque as suas últimas palavras eram essas, de que desceria sobre eles o Espírito Santo e esse mesmo Espírito faria de todos suas testemunhas. Então nós vamos nos perguntar qual é a força da intercessão de Nossa Senhora para que nós possamos realmente dar frutos para nosso Senhor Jesus Cristo e para o reino de Deus. Nós não podemos nos esquecer que Nossa Senhora nunca está dissociada do Espírito Santo, porque ela recebeu o Espírito na Anunciação. Foi dito a ela pelo anjo que o Espírito Santo desceria sobre ela, então ela conceberia Jesus pelo poder do Espírito Santo. Nós temos aí a contribuição de dois entes diferentes, o Espírito Santo e Maria, de naturezas diferentes, mas que são unidos neste momento para gerar Jesus Cristo. Então, Maria passa a abrigar no seu ventre aquele que é cheio do Espírito Santo, e nós vamos ver que todos aqueles com quem ela encontrar também ficarão cheios do Espírito Santo. Portanto, Nossa Senhora é íntima do Espírito Santo. Quando nós nos referimos e rezamos ao Espírito Santo, Maria se faz presente. Quando nós rezamos a Maria e pedimos a intercessão dela junto ao seu Filho Jesus, que então intercede diante do Pai por nós, nós também podemos perceber a presença eficaz do Espírito Santo no meio de nós. Nós vemos na palavra de Deus muitas vezes uma analogia que vai dizer que Deus é o agricultor e ele passa por essa vinha procurando bons frutos. Quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, nós sentimos aos poucos a necessidade de dar bons frutos para Deus, porque a palavra vai dizer que nós seremos conhecidos pelos frutos. Portanto, não vai subsistir por muito tempo alguém que tenha apenas uma vida espiritual, religiosa de fachada,
Porque ainda que essa pessoa mostre muita piedade, uma vida muito dedicada para Deus, se ela não der frutos dessa ação do Espírito Santo, se ela não der frutos dessa santidade, a sua vida espiritual é vã, é morta, é medíocre. Nós somos convidados a não vivermos uma vida de mediocridade na parte espiritual. Nós vivemos tempos onde se fala de otimizar tudo, onde nós falamos como crescer, progredir profissionalmente, como progredir como seres humanos, como temos grandes ganhos na nossa vida, mas nós precisamos nos esquecer que a vida espiritual não pode ficar para trás. Nós devemos combater a todo custo uma vida medíocre e sem frutificação. E, obviamente, podemos pedir sozinhos pela nossa oração que o Espírito Santo venha até nós, porque aos poucos nós vamos percebendo quais são as nossas dificuldades. E elas vão variar de acordo com a nossa personalidade, de acordo com as nossas machucaduras. Muitas vezes nós vamos perceber que vamos precisar amar mais, que temos dificuldade de amar, ou que temos dificuldade de sermos bondosos com os outros, ou que somos às vezes pessoas que carregam uma tristeza no coração, que precisam da alegria do Espírito Santo e assim por diante. Mas se nós buscarmos crescer e florescer para Jesus, nós vamos precisar da ajuda de Maria. Porque frutificar é algo que vai depender da nossa liberdade e da ação do Espírito Santo. Vejam bem, Nossa Senhora já tinha tido a sua grande experiência com o Espírito Santo. E ela se uniu ao Espírito Santo de tal modo, ao formar Jesus no seu ventre, que essa se tornou uma união contínua, permanente. Por isso, a facilidade que nós obtemos quando pedimos a intercessão de Maria. Porque quando Maria vem a nós, o Espírito Santo vem também. Às vezes, para nós é tão difícil controlar o nosso gênio, o nosso temperamento, e nós tantas vezes lutamos sozinhos, achando que pela força da nossa vontade apenas nós vamos conseguir superar todas aquelas barreiras internas que existem dentro de nós. Verdadeiras fortalezas, nas quais muitas vezes o inimigo fica ali entrincheirado e não nos deixa ter vitória. Quantas vezes nós nos esforçamos, mas caímos todas as vezes, porque nos falta a graça para que nós consigamos suplantar as dificuldades que existem dentro do nosso coração, dentro das nossas emoções e que são frutos de todas as coisas que nós vivemos. E então, se nós clamarmos pela presença de Maria, nós teremos uma doce, eficaz e amorosa presença que vai nos ajudar a sermos dóceis ao Espírito Santo. Porque lá no fundo sempre se trata de docilidade. Quanto mais dóceis nós formos ao Espírito Santo, quanto mais obedientes nós formos a Ele, porque Ele vai passar a nos dar sugestões, Ele vai nos dar aqueles sinais de alerta quando nós precisamos colocar o pé no freio e mudar as nossas atitudes. Nós precisamos aprender com Maria essa docilidade de se deixar conduzir. Ela, como ninguém, se mostrou tão doce, tão obediente, tão dócil, no seu silêncio, na sua humildade, na sua dedicação, porque afinal de contas ela era uma mulher cheia dos frutos do Espírito Santo. Do contrário, como é que nós poderíamos imaginar Nossa Senhora superar toda aquela situação de cruz se ela não estivesse repleta dos frutos do Espírito Santo? E você pode aí então se perguntar quais são esses frutos. Os frutos do Espírito estão registrados lá no capítulo da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, no qual a palavra vai dizer que o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura e a temperança. Todos esses frutos nós podemos identificar em Maria, mas nós precisamos pedir a intercessão dela para que nós possamos também, aos poucos, dar todos esses frutos.
Afinal de contas, a nossa natureza humana é contra a produção desses frutos. As obras da carne, a nossa tendência é sempre nos rebelarmos contra essa mansidão, contra esta obediência, quanto esta fidelidade, brandura, temperança que nós somos chamados pelo Espírito Santo a apresentar diante de Deus. Mas, sobretudo, é preciso dizer que o grande e maior de todos os frutos é o amor. Dele provém todos os demais, como a alegria, a paz, a paciência. Quando o amor está presente, nós vamos aos poucos sendo moldados, mudados mesmo no nosso temperamento, na nossa mentalidade, no modo como nós enxergamos as coisas, porque o amor possui a capacidade de nos transformar lá dentro, lá onde nos faltou sermos amados, nos sentimos seguros. Afinal de contas, quantas pessoas que são agressivas, na verdade, são pessoas que tiveram uma grande situação de insegurança porque não se sentiram amadas como precisavam. Então, partindo do pressuposto de que o nosso coração é este terreno no qual nós precisamos que o Espírito Santo venha fazer frutificar, nós podemos dizer que Nossa Senhora é muito hábil a cuidar do terreno do nosso coração, criando em nós um verdadeiro jardim onde o Espírito Santo pode vir continuamente visitando, regando, adubando e nos ajudando a partir da nossa decisão, da nossa vontade unida à graça de Deus, para que nós possamos produzir estes frutos tão importantes para o reino de Deus. Frutos que, na verdade, vão trazer para nós uma grande alegria. Porque é uma grande alegria perceber quando, por exemplo, o nosso temperamento é mudado. Quando nós passamos a ter benignidade, que é aquela boa vontade de fazer com que os outros se sintam bem, com que os outros sejam ajudados. Quando nós começamos a perceber que as pessoas ao nosso redor começam a se sentir bem perto de nós, que elas não mais se sentem acusadas, criticadas e condenadas, mas que elas passam a ser aceitas como elas são, porque no nosso coração passa a habitar muito mais amor. E aqui cabe uma observação muito importante referente ao caráter. Muito se fala da formação dos filhos, dos jovens e de todas as coisas que nos dias de hoje são importantes para a formação. Mas nós não podemos nos esquecer que muito mais importante é a formação do caráter, trazendo para esses jovens, para esses filhos, os princípios importantes, a integridade, a honestidade, formando verdadeiramente um caráter que seja um terreno propício para a ação do Espírito Santo. Porque muitas vezes, mesmo no meio de famílias que são religiosas, que desfrutam de uma espiritualidade forte, viva, às vezes esses filhos na vida adulta se perdem, vão cuidar de outros afazeres, de outros interesses e deixam a vida espiritual para trás. Mas alguém formado com um caráter assim, um dia que se volte novamente para Deus, um dia que se volte para cuidar novamente da sua espiritualidade, vai ter um terreno no qual o Espírito Santo imediatamente vai passar a dar bons frutos. E isso também é uma boa explicação para dizer por que pessoas que ficaram muito tempo longe da igreja, quando se voltam para a sua espiritualidade, dão frutos numa quantidade, numa rapidez, que às vezes nós não vemos em pessoas que estão há tanto tempo buscando crescer na vida espiritual e não conseguem. E a resposta para isso é um caráter que agrade a Deus. Uma docilidade de realmente aceitar fazer a vontade de Deus ao invés de fazer a nossa própria. E nós não temos um exemplo maior disso do que de Maria. Ela, como ninguém, soube abrir mão imediatamente de todos os seus planos para deixar que a vontade de Deus e unicamente a vontade dele se fizesse na sua vida. Então ela passou a percorrer uma jornada de incertezas, uma jornada no qual ela precisou crer como nunca, enquanto as coisas ainda não se mostravam e não confirmavam para ela. Ela precisou crer, ela precisou ser dócil à ação do Espírito Santo e aceitar aquele novo plano que se colocava diante dela.
Por isso, nós queremos pedir hoje ao Espírito Santo que ele venha regar o terreno do nosso coração. Mas nós pedimos a Maria Santíssima, aquela que conhece o Espírito Santo como ninguém, que ela interceda hoje por nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós, assim como no cenáculo, reunidos com Maria, nós pedimos que a intercessão amorosa de Maria se faça presente no meio de nós e que nós possamos, então, ser cheios, repletos da plenitude, da presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha visitar o terreno dos nossos corações e que o grande e maior fruto que ele possa colocar no nosso coração seja o amor. Que o Espírito Santo vá nos moldando a cada dia, fazendo de nós um terreno que possa ir aos poucos apresentando grandes frutos para o reino de Deus, mas que, sobretudo, o Espírito Santo nos ajude definitivamente a nos despojarmos de toda essa força que existe dentro de nós, que é contrária a tudo que é o Espírito Santo quer, que muitas vezes não é dócil, que quer fazer a sua própria vontade, a aceitar a vontade dele. Espírito Santo de Deus, venha para nós neste momento, alcance o terreno do nosso coração, tira do nosso coração aquelas ervas daninhas do desamor, do egoísmo, da falta de confiança em Deus, dos medos que nos atrapalham de nos entregarmos de verdade ao amor de Deus. Que hoje nós possamos nos sentir amados, acolhidos, incentivados, para que possamos ser dóceis, alegres, que tenhamos uma personalidade equilibrada pela ação do Espírito Santo e pela intercessão daquela que é o nosso maior modelo, que é Nossa Senhora. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que você dê grandes frutos a Deus. Fique com Deus e até a próxima.